Bem, amigos, vamos agora calcular o limite da soma dos termos de uma PG com infinitos termos. Imagine que você tem uma PG com infinitos termos. A PG é ilimitada. Então, você teria que calcular a soma desses infinitos termos. Ora, a soma dos infinitos termos só vai existir se a PG for convergente, se essa soma for convergente, isto é, se os termos forem decrescentes. Então, o que nós queremos na realidade é calcular o limite da soma dos n termos de uma PG, quando esse n for para mais infinito. Ora, nós sabemos que esse limite, quando n vai para mais infinito, será o limite da fórmula A1 vezes 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Esse limite só vai existir se a PG for convergente. Ora, só vai existir se essa razão for menor do que 1. Porque o limite de Q elevado a n só vai existir se o Q for menor do que 1. E se o Q for menor do que 1, o limite de Q elevado a n, este limite aqui, dessa parcela, vai tender a zero. Então, nós teríamos que esse limite ia convergir por um valor que eu vou chamar de S, e o valor dele seria A1 vezes 1, A1 sobre 1 menos Q. E esse Q vai ter que ser um valor entre menos 1 mais 1. Isso só vai existir se menos 1 for menor do que Q, for menor do que 1. Esta, então, é a fórmula do limite da soma de infinitos termos de uma PG. Só existe se esse Q for entre menos 1 e mais 1. Você pode escrever também assim, ó, S, o limite da soma dos termos de uma PG, é igual ao primeiro termo sobre 1 menos a razão, se o valor absoluto dessa razão for menor do que 1. Aí esse limite vai existir. Mas vamos rapidamente para um exercício sobre isso. Veja como são os exercícios desse limite da soma de infinitos termos de uma PG. Veja o nosso exemplo. Por exemplo, calcule S, onde S é 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, e assim vai, pontinho, 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 com infinitos termos. Você repara que esses são termos de uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é igual a 1. E a razão desses termos será, ó, meio dividido por 1 dá meio. Ou quarto dividido por meio dá meio. A razão Q é igual a meio. Portanto, para calcular esse limite, esse S será então A1 sobre 1 menos a razão. Logo, temos que o S será igual a 1 sobre 1 menos meio, que é igual a 1 sobre 1 menos meio é meio. Logo, esta soma é igual a 2. 2 é o valor desta soma. Veja outro exemplo. Calcule S igual a 1/3
mais 1/9 mais 1 sobre 27 mais pontinho, 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 infinitos termos. Aqui nós temos a soma de infinitos termos de uma PG, onde o primeiro termo é 1/3. A razão Q será 1/9 dividido por 1/3. Esta razão também é igual a 1/3. Logo, como temos infinitos termos e a razão é menor do que 1, ora, o limite será igual a 1 sobre 1 menos Q, pois a razão está entre 0 e 1. Logo, essa soma será 1/3, que é o primeiro termo, sobre 1 menos a razão, 1 menos 1/3. Isso está dando 1/3 sobre 1 menos 1/3 é igual a 2/3. 1 menos 1/3 é igual a 2/3. Então, essa soma será igual a, corto 3 com 3, fica 1 sobre 2. 1 sobre 2.